No vídeo de hoje eu vou te passar dicas secretas que eu utilizo nas minhas operações que trazem muito mais clareza para eu compreender quando é uma inversão de fluxo, quando o mercado tende a dar continuidade, todos os filtros, gatilhos de forma detalhada, mostrando tanto a parte teórica quanto aplicado na prática. Então fica até o final desse vídeo para você compreender todo o conhecimento e melhorar muito seus resultados. Mas antes, já sabe, esse conteúdo vai te agregar muito valor, então já chega deixando o dedo no like, compartilha com mais pessoas, pois estamos no comecinho do canal, e se inscreve para muito mais conteúdos como esse. Então bora aqui para a tela. Deixei a priori dois exemplos ilustrados para vocês entenderem as principais variações, né? Eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes dela, para você entender, conseguir interpretar de fato o mercado. Vou mostrar conhecimentos de Wyckoff, Elliott, SMC, para você entender o real contexto e a profundidade, o quão lindo é o mercado e o gráfico. Então quando a gente visualiza isso daqui eu já deixei separado também o exemplo de volume, pois vou mostrar para vocês nesse vídeo também, e aqui a relação do preço. Para isso a gente precisa entender também o que é uma inversão de fluxo, né? É quando o mercado ele está trabalhando uma tendência, ele perde o fundo prévio, ele falha essa tendência. Então quando o mercado está numa tendência, ele tende a fazer o quê? Topos e fundos mais altos. A partir do momento que ele faz um fundo mais baixo que o anterior, ele tem uma falha, mas não necessariamente essa falha vai interpretar uma reversão da tendência. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Quando essa perda de fundo é uma falha para reverter e quando essa perda de fundo é somente uma captura de liquidez para o mercado dar continuidade e renovar os topos. Então eu vou te mostrar todas as técnicas e dicas que eu utilizo aqui. Bom, quando a gente visualiza o primeiro detalhe, eu gosto de frisar que esse movimento aqui, ele sempre será um tipo de liquidez até que haja um contexto maior. Então você precisa fazer uma relação de fractal que eu ensinei para vocês no último vídeo. Então entender em qual região está localizado essa visão de flip, né, institucional, essa inversão de fluxo. Então se aqui a gente chegou em uma região de oferta no tempo gráfico de 1 hora, numa região muito forte, relevante, aí você pode sim trabalhar nesse gráfico aqui em tempos gráficos menores como de 15 minutos, 5 minutos, entender que essa inversão de fluxo aqui pode ser sim uma possível reversão, até porque como ele chegou numa região macro forte, né, ele pode ser um respiro da macro e aqui já vai garantir para você uma lucratividade imensa da micro. Então esse é um primeiro detalhe. Aguarde o preço chegar em regiões relevantes para você interpretar um possível reversão. Senão, se ele não tiver chego ainda, ele vai simplesmente falhar e aí ele vai buscar a região macro que você estava aguardando, só que por você não ter tido paciência, você entrou aqui e o preço buscou lá e depois sim ele concretizou um movimento de inversão verdadeira e aí você falou, poxa, foi só porque eu entrei e não funcionou e agora acabou funcionando, o mercado tá me seguindo e tal, ele só quer capturar meu stop, aí você vai ficar choramingando. Então entenda o mercado para não ficar um trader chorão aí. Então simplesmente a gente precisa entender que uma das variações que tem dentro de Elliott, também dentro da análise gráfica, é um padrão assimétrico, né, alargamento, megafone, chamam de vários nomes. Você pode quando o mercado ele vai expandindo os topos e expandindo os fundos. Esse aqui é o pesadelo para inversão de fluxo, mas se você compreender de fato isso daqui, você vai conseguir ter um sucesso e entender também os filtros que você vai utilizar para você simplesmente não pegar uma venda aqui, acabar botando stop loss aqui e ele capturar para depois ir a favor da estrutura e movimentação que você estava analisando. Para isso, você precisa entender também o paralelo dele. Então, mesmo quando ele vai expandindo, ele vai de uma forma paralela. Então, quando ele fizer esses topos aqui e você já vê um fundo ali meio que paralelo, né? Não for um fundo aqui muito abaixo, for um fundo paralelo, ele já tem uma chance de vir buscar a extremidade desse movimento alargando. Apesar de ser um padrão um pouco mais raro, cara, já vi aí, pô, na semana retrasada, eu acho, no índice, aconteceu, pô, todos os dias, praticamente, todos os pregões da manhã foram alargando dessa forma. Então, se você não sabe se adaptar, não sabe compreender o mercado da forma correta, você vai pegar muitos movimentos falsos, vai tomar muito stop, em vez de você trabalhar nas extremidades com muita lucratividade e uma eficiência muito maior. Então, esse é o primeiro ponto. Entender onde ele está localizado, as regiões macro e esse também triângulo assimétrico. Um outro ponto que eu gosto de frisar bastante é a relação da indução que ele deixa antes de buscar regiões de oferta. Então, já que você analisou que ele está numa região macro e tudo mais, você precisa entender o quanto de liquidez ele deixa
antes de chegar na região sua de oferta. Isso é muito importante e é de fato o que vai caracterizar disso daqui ser um movimento corretivo para você trabalhar a queda, disso daqui ser um movimento impulsivo. Eu normalmente digo que movimentos impulsivos, eles são movimentos muito mais íngremes, eles trabalham ângulos mais retos, né? São movimentos muito mais íngremes e o volume ele é muito mais forte. Isso é técnico já da análise técnica. Então, quando a gente tem uma pernada impulsiva, o volume ele tende a ser muito maior. Tendências, o mercado tende a ter volume crescente alto. Pernadas corretivas, o mercado tende a ter volume menor, volume fraco. Então, uma vez que ele está subindo com uma pernada muito íngreme e o volume agressivo, você não vai vender um movimento desse. Por mais que ele vai funcionar em 10% das vezes, na maioria das vezes vai dar ruim e você vai conseguir filtrar um bom loss. Então, não se fique choramingando se o mercado você falou, cara, eu vou filtrar esse, o movimento não está tão interessante, o contexto vou filtrar e ele respeitar, por exemplo, temporário, algo assim, você não fica choramingando. Por quê? Porque na maioria das vezes, esse aqui vai ser um bom filtro. A relação de ângulo e agressão em relação ao volume. Então, quando o mercado vai trabalhar dando reteste após a inversão de fluxo, é interessante que ele deixe algumas induções, né? Um inducement dentro da análise institucional que a gente chama. Então, ele deixar induções do varejo, pontos de liquidez, pode ser um topo, se for 2 topos, melhor ainda, né? Ele deixar um tipo de liquidez ali para quando ele chegar nessa região, ele bater e já trabalhar a queda. E aí, esse movimento muitas vezes vai se tornar uma bandeirinha de baixa, um canalzinho, um movimento corretivo, um ABC dentro de Elliott para trabalhar a continuidade alta. O contexto do volume nesse movimento aqui de bandeira é interessante que o volume venha decrescente, o volume baixo. Por quê? Porque pernada corretiva tende a ter esse volume baixo. E aí sim, você pegando um trade aqui de venda, você vai conseguir ter uma lucratividade gigante. Agora, antes, mas será que não... Putz, buscou uma fair value e tal, não vendi, agora vou entrar atrasado aqui, você entra atrasado aqui, bota o stop aqui, aí você é estopado. Ou seja, você não está entendendo o que o mercado está fazendo, você não está entendendo onde está a manipulação, onde está a liquidez. E de fato você vai perder dinheiro, não tem como. Agora, esse aqui é um dos filtros que eu utilizo e me ajuda bastante, tá? A relação de indução. Sabe por quê? Porque se o mercado não deixar indução aqui, sabe o que vai ter sido a indução? Sabe o que vai ter sido a liquidez? Exatamente esse movimento anterior. Então, como a galera que está comprando, o que ela faz? Ela compra o movimento quando volta aqui. Isso é dentro da análise institucional também. Quando o mercado renova um topo, ele pratica o BOS. Então, quando ele retorna nessa order block de demanda, você precisa comprar para seguir a tendência. Se você compra aqui e bota o stop loss abaixo do fundo, você é liquidez, você é estopado. Então, esse aqui vai ser um tipo de liquidez para o mercado dar continuidade alta. Sem contar conhecimentos da teoria de Wyckoff, da reacumulação, conhecimentos dentro da teoria de Elliott, na onda S4 complexa, que se chama Irregular Correction, né, que ele faz o movimento aqui de onda A, B e C para dar continuidade alta. Então, várias teorias, vários conhecimentos vai ter exatamente essa configuração. Então, não tem como você interpretar que essa configuração aqui sempre é uma inversão para você vender aqui e reverter. Não, tem várias configurações que isso aqui é uma configuração muito boa de manipulação. Dentro da teoria de Elliott, uma irregular correction, dentro de Wyckoff, uma reacumulação, né? Então, você precisa entender esse detalhe. Um outro filtro e contexto que eu gosto bastante é entender que a inversão de fluxo, ela precisa vir, né, com um rompimento um pouquinho fraco. Ela não vem um rompimento tão forte, porque se ela vier, vai implicar em ser possivelmente uma retração do movimento da tendência. Então, se a gente tem uma tendência de alta aqui muito forte e ele tem essa correção daqui muito forte em vez de fraquinha, esse movimento ele não tem espaço para trabalhar uma correção, você vender até regiões de demanda, como retração, como aqui. Não, ele já vai estar pegando a energia, já vai estar pegando demanda suficiente para vir trabalhando no movimento de alta, sabe? Então, quando ele chegar aqui nessas order blocks, retrações de Fibo, aí, cara, ele tem uma chance muito grande de já ter concluído o movimento dele corretivo da tendência para trabalhar uma alta. E aí não vai ser a inversão de fluxo aqui sua que vai parar uma vendinha aqui, entendeu? Então isso é uma coisa que eu gosto de prestar atenção. Qual que é o movimento que ele tá? Ele não pode chegar numa principal, né? O movimento de cunha, por exemplo, quando ele tá trabalhando no mercado afunilando e o movimento de cunha,
essa daqui é a primeira inversão de fluxo mais falha, é um movimento intermediário. Então, o que eu gosto de visualizar em uma cunha? Que ele perca o fundo principal, do início da estrutura da cunha. Quando ele perde esse primeiro fundo aqui, o fundo prévio da cunha, é um movimento muito fraco que o mercado tende a simplesmente corrigir aqui e ele falhar para renovar o topo, principalmente se ele vem com volume mais crescente aqui. Então, é ideal que você monitore essa perda de fundo aqui, que ele venha uma perda de fundo mais concreta, perdendo o início da estrutura da cunha, aqui embaixo, tá? Porque aí você vai ter um movimento muito mais verdadeiro, eu vou te mostrar isso exatamente na prática. Nesse exemplo aqui ao lado, eu mostrei a inversão de fluxo vindo após uma captura de liquidez externa. Esse cenário daqui ele é muito interessante. Então, quando o mercado está trabalhando uma tendência, cria um tipo de liquidez aqui, ele captura essa liquidez para depois inverter um fluxo, é um cenário muito interessante para você buscar possivelmente vendas também, principalmente se ele deixar induções, características aqui, para você trabalhar um movimento de queda. Se essa alta que ele fizer também vier com volume mais fraco, volume decrescente, a queda que ele fizer concluir com volume de agressão, volume de impulsão, né? Então ele concluir essa queda aqui invertendo o fluxo com volume grande, que aí vai mostrar que é uma pernada impulsiva, e aí a correção com volume fraco, volume decrescente. Então eu gosto muito desse cenário, tá? É um tipo de captura de liquidez externa, e dentro da teoria de Elliott seria um movimento que concluiria aqui onda 2, 3, 4 complexa para concluir a 5. Então esse movimento de queda aqui concluiria um A, um B e um C. Então, mesmo que ele não reverta totalmente o movimento, só de você pegar uma venda aqui, você já vai pegar uma lucratividade de 5, 10 vezes o risco aqui. Se arriscar R$100, tirar 1.000, arriscar 1.000, tirar 10.000. Então, são movimentos muito lucrativos. Você percebe que se você tiver posicionado os movimentos nas regiões, nos locais certos, você vai conseguir tirar muito dinheiro. E agora eu vou te mostrar na forma prática um movimento recente que aconteceu ontem no Bitcoin, e essas características, essas configurações, filtros que eu te passei, permitiram filtrar um loss, entender, compreender de fato o que o mercado estava fazendo. Vem comigo. É importante você entender que apesar de eu te mostrar um exemplo em um determinado ativo, isso é interpretado em qualquer tipo de gráfico e aplicado também em qualquer contexto. Forex, mini índice, mini dólar, qualquer mercado, você pode aplicar essas configurações que eu estou te passando. Então visualize que o mercado vinha afunilando um movimento de cunha. A primeira característica que eu já te passei é o seguinte, que movimentos de cunhas, movimentos de estruturas, é sempre importante ele perder o principal, né? Essa estrutura aqui principal. Se ele perdeu esse fundo aqui, por exemplo, e você contextualizar uma venda, você vai surfar possivelmente até ela aqui. Ela vai ganhar força para já renovar a impulsão a partir daqui. Importante entender o contexto, onde está localizado e tudo mais, mas a principal estrutura de inversão ela vem aqui. Essas daqui, principalmente essa em específica, ela tinha muita liquidez nos fundos. Então isso já configura um possível diagrama de reacumulação, onde ele pode capturar a liquidez dos fundos para dar continuidade alta. Uma irregular correction, então ela trabalhou uma 1, 2, pode estar numa 4 complexa e irregular para trabalhar dando continuidade. Um outro ponto que eu comentei com vocês é que, apesar de a gente ter o fundo prévio aqui, né, que vai confirmar para a gente uma possível inversão de fluxo, é entender que essa inversão ela não pode vir antes de buscar essa demanda, porque se buscar essa demanda daqui, né, simplesmente ele vai ganhar força o suficiente, né, uma compra ali, porque ele chegou numa demanda principal de uma tendência para dar continuidade. E aí, de fato, isso aqui não vai ser um choque, não vai ser uma inversão, vai ser uma liquidez, né? E aí, o mercado, quando trabalha esse movimento de queda, ele faz exatamente isso, ele faz uma movimentação abrupta. Você pode perceber que ele foi um movimento bem abrupto, já absorvendo. Se a gente botar o volume aqui, a gente consegue perceber um volume mais significativo, né? Um volume de absorção de fato, demonstrando que foi uma captura de liquidez e não foi simplesmente um movimento que ele já está subindo corretivo, um movimento mais calmo, tranquilo, não. Já está subindo íngreme, né? Foi uma captura de liquidez desse movimento. Então, quando ele trabalha esse movimento de alta, ele tende a muito mais falhar regiões de oferta, né? Principalmente aqui, você vai pegar um pullback da cunha, vai falhar, cara. O mercado, ele só buscou uma demanda. Eu vou deixar aqui também para vocês a reacumulação, né? O diagrama aqui para vocês na parte teórica e aqui é na parte prática. Ele trabalhou aqui o preliminar supply, aqui o buy climax, aqui o automatic reaction, o secundário test fase B, aqui o uptrust action e aqui ele trabalhou os shakeouts, né? Não é um spring, é um shakeout porque foi um movimento abrupto, mais rápido, né? Em uma região de demanda. Então seria muito mais viável, em vez de você ficar procurando por vendas, você procurar por compra contra a visão da maioria, né? Porque a maioria estaria vendendo o rompimento da cunha, a galera da análise gráfica mais básica, a galera estaria vendendo a inversão de fluxo nessa fair value da block, após identificar. Não, mas aqui, cara, olha o movimento que ele foi um movimento abrupto. A subida dele já estava sendo abrupta. O mercado retornou, retestou. Por que ele veio fazer o reteste? Não foi só
somente pelo diagrama, foi porque foi um movimento tão abrupto, um movimento que deixou bastante ineficiência. Então ele retorna para mitigar, para fechar esses contratos em abertos, para ele dar continuidade ao movimento. E aí que você percebe, quando ele trabalha esse movimento de alta, como que você vai vender um movimento aqui? Não tem como. Por quê? Porque o mercado simplesmente vem subindo com volume muito agressivo. Desde aqui das primeiras velas, a gente já vinha percebendo um volume muito agressivo. Então ele tende a muito mais falhar, muito mais a romper. E todo esse movimento que ele fez aqui foi nada mais que um movimento corretivo, um movimento de cunhazinha de continuidade aqui, um movimento buscando uma demanda, um movimento de reacumulação para dar continuidade nesse movimento. E aí é um trade que você pega, que você busca ali 10 vezes o risco, 11, 12. Cara, é um movimento que você simplesmente arrisca 100 e tira 1000. Entendendo e estando do lado certo, não vendendo aqui, estopando, você ficando do lado certo exatamente do mercado. Então você pode perceber que esses filtros, a maioria deles que eu ensinei para vocês ali na parte teórica, mais no começo do vídeo, foram aplicados todos nesse último contexto recente. Eu não precisei pegar um exemplo lá de trás ou algo do tipo para mostrar isso para vocês. Consegui aplicar todos eles aqui já na forma prática. Então é importante você entender esses detalhes, porque você vai melhorar muito mais seus resultados. Agora, se você gostou desse conteúdo e quer ver muito mais, se inscreve no canal, porque semanalmente eu posto mais conteúdos para vocês agregando valor. Faço lives para você participar ao vivo junto comigo enquanto eu tô analisando o gráfico, tô te passando diversas dicas. Então se inscreve para acompanhar todos esses conteúdos e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, pra gente propagar conhecimento de qualidade para cada vez mais pessoas. Conto com você nessa jornada e tamo junto.